Bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vou dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Também estou no YouTube. Quem quiser ir lá, tem o link na bio, tá? Mas tanto faz. Podem ficar aqui como ficarem lá também. Bem-vindos à primeira live de 2024. Obrigada a todos por estarem aqui comigo hoje. A live de hoje acho que é muito oportuna, porque começou o ano, né? E eu acho que é interessante a gente começar falando sobre o que é necessário para você se inserir no mercado de arquitetura e interiores nos Estados Unidos e no Canadá. Como que você deve se preparar para isso. Peço desculpa pro pessoal do YouTube, porque eu vou estar olhando mais pro Instagram, porque no YouTube eu vou compartilhar a tela, tá? Eu só fiz um resuminho do que eu vou falar, então eu vou olhar mais ali para a tela do Instagram. Como eu falei, acho que é bem interessante a gente começar o ano falando sobre isso, como se preparar para o mercado aqui de arquitetura e interiores. E eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores problemas, né, que nós imigrantes enfrentamos quando a gente vai para outro país da maioria das vezes, é a falta de preparo em diversos setores, né? Então, muitas vezes a gente vai sem conhecimento da língua, né? A gente vai sem conhecimento da cultura, a gente vai totalmente sem saber o que nós vamos encontrar. E em muitos casos a gente vai até despreparado financeiramente, né? Opa, desculpa, gente, chutei meu negócio aqui. A gente vai despreparado financeiramente. Tem muita gente que vai sem dinheiro, vai só com dinheiro para ficar ali uma semana, um mês, né? Então a falta de preparo é algo que acaba, muitas vezes, prejudicando a realização do seu sonho de se inserir no mercado e de ter uma vida agradável em outro país. Então é essencial, é crucial que a gente se prepare, né? E não só se prepare tecnicamente, que aqui eu vou falar muito da parte técnica, mas é muito importante que você se prepare emocionalmente, porque você vai chegar aqui e vai encontrar diversos desafios, né? Então, você tratar do seu emocional e ter na sua cabeça, né, que os perrengues vão existir, vão acontecer, e você vai ter que se adaptar a eles, é muito importante. Então eu vou falar aqui para vocês de como que vocês devem se preparar na questão técnica, né, para se inserir no mercado na área de arquitetura e interiores nos Estados Unidos e no Canadá, mas vocês devem levar em consideração que existe um preparo que vai além desse técnico, né? Então imagina só, tem muitas coisas que você já vai ter que se adaptar independentemente da circunstância, né? Então você vai ter que se adaptar a uma nova língua. E você pode ter feito anos de inglês no Brasil. Na hora que você chega aqui, é um outro mundo, né? A não ser que você já tenha morado aqui mesmo, né? Na hora que você chega aqui, é um outro mundo. Então, você vai ter que se adaptar a uma nova língua. Você vai ter que se adaptar a uma nova cultura. Você vai ter que fazer novos amigos. Você vai ter que se adaptar, às vezes, a uma nova família. Às vezes, você está vindo para um intercâmbio e vai ficar na casa de outra pessoa. Uma nova rotina. Então, já vai ter tantas coisas que, infelizmente, você não vai conseguir se preparar muito para elas, né? Não tem como você se preparar para o fato de que você vai ter que achar novos amigos. Ou vai ter que se adaptar a uma nova rotina, a uma nova cultura, né? Não tem como você se preparar para isso. Então, por que a gente não se prepara para aquilo que você já prevê que vai acontecer e você sabe que você tem que se preparar, né? Que vão ser as partes técnicas que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, vou só compartilhar aqui a tela do YouTube
E o pessoal do Instagram não precisa se preocupar, que eu vou falar tudo pra vocês, tá? E aí a gente já começa. Só um minutinho. Pessoal, enquanto eu tô aqui arrumando, quem quiser me mandar aí de onde vocês estão, me assistindo. O ano passado, pra quem é novo aqui, o ano passado eu fazia essas lives de noite e tava tudo bem, só que pra mim tava ficando muito pesado por conta dos meus filhos. Então esse ano eu estou fazendo as lives agora de manhã e vamos ver como vai dar, tá? Não sei se vai dar bom ou se vai dar ruim, mas essa é a primeira live, né? E a live de manhãzinha, vamos ver se vai dar certo, senão a gente volta pra de noite. Mas é isso. Olha lá, vamos ver aqui. Edson, estávamos com saudade das lives. Ai, que bom, Edson. Eu tava muito sem tempo. E você precisa vir, hein? Você precisa ser um dos convidados. Tainá tá em Halifax. A Tainá é uma grande parceira nossa. A Tainá, ela fez um aulão sobre LinkedIn para os nossos alunos do curso Arquiteto da América do Norte. A Gabi tá em Kansas. Kansas, Gabi? Como é que fala, hein? Um absurdo eu não saber, né? É Kansas mesmo? É porque tem Arkansas, que Arkansas a gente não fala Arkansas, né? Então eu sempre fico confusa como que fala Kansas. Toronto, na Priscila. Amanda está em Portugal. Uau, Amanda. E Ali Mirandas está em São Paulo. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui comigo. Vamos lá, gente. Então, como se preparar? Sim, falo S no final. Obrigada, Gabi. Como se preparar para o mercado de arquitetura e interiores nos Estados Unidos e no Canadá em 2024? Eu sempre falo que existe 3 pilares para você se preparar e vir preparado para conseguir uma vaga na área de arquitetura e interiores. Eu não vou falar de visto, tá? Porque visto de trabalho se você for morar aqui e você estiver tentando se inserir, você precisa de um visto de trabalho, tá? Então, tanto aqui quanto no Canadá. Então, eu não vou falar de visto, vou falar de outras coisas. Então, visto é o mínimo se você for morar no Canadá ou nos Estados Unidos. Existe a possibilidade de você trabalhar remotamente, mas a gente não vai tocar nesse assunto. Então, quais são os 3 pilares que são muito importantes para você se preparar e chegar aqui preparado para conseguir a sua vaga? Existem 3, né? O pacote de aplicação de vaga robusto, conhecimento dos softwares, dos programas de computadores que são mais utilizados aqui na América do Norte, e também o conhecimento do sistema construtivo, dos termos técnicos e do sistema imperial de medidas, que não tem nada a ver com o métrico, tá? Então, se você tiver esses 3 alinhados, se você tiver pelo menos o básico para o intermediário disso, você vai ter mais sucesso buscando a sua vaga de emprego, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. O que seria um pacote de aplicação de vaga robusto, né? Basicamente, você tem que ter um currículo que seria, né, aqui em inglês a gente chama de resume, né? Nos padrões norte-americanos, tá? Então, o currículo aqui ele é muito diferente do currículo do Brasil. Então, a gente não vai ter foto, a gente não vai colocar o endereço. Algumas pessoas até colocam. Eu recomendo não colocar, coloca sua cidade, se for necessário. Você não vai colocar dados pessoais, se você é solteiro, se você é casado, tá? Então, ele é focado na sua carreira e na sua vida profissional. Em alguns casos você nem coloca se você é homem, se você é mulher, né? E a maioria das vezes a gente não coloca nem se é homem, se é mulher. Então não faz diferença, não precisa colocar idade, data de nascimento. Eu sei que tem gente no Brasil que coloca até número de identidade. Não precisa colocar nada disso, tá? Outra coisa importante quando a gente fala de currículo é um bom summary, que é ali uma introdução, onde você vai fazer uma introduçãozinha sobre a sua carreira e vai escrever de uma maneira atraente,
tá? Para encantar ali o empregador. E uma descrição adequada da sua experiência. Então, assim, não é só simplesmente descrever o que você fez, o que você fazia. É você demonstrar como que aquilo beneficiou a empresa para a qual você trabalhava, tá? Então, isso daí é algo que faz muita diferença no currículo. Você colocar, saber escrever da maneira que vai transformar o seu currículo em algo atraente. Então, o currículo é a primeira coisa. Existe um outro material que a gente chama de cover letter, que é um material onde você se apresenta e você, digamos, vende o seu peixe, né? E tenta demonstrar ali por que você é a pessoa adequada para aquela vaga. E na cover letter é legal você também demonstrar que você fez uma pesquisa sobre a empresa, tá? Então, pesquisa ali sobre a empresa, procura saber o que a empresa oferece, com o que ela trabalha, quais são as visões da empresa, né? E tenta inserir isso ali na sua cover letter, tá? Então, esse é um outro item que faz parte do pacote de aplicação, né? A cover letter. E a outra questão seria você ter um bom perfil no LinkedIn, tá? Um perfil profissional no LinkedIn, ativo, e você usar o seu LinkedIn. No Brasil, o LinkedIn não é tão utilizado como aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Ele é tão importante, como eu falei, que a gente tem uma aula exclusiva, né? Uma aula com a Tainá, que é especialista em LinkedIn estratégico, que a gente foca só nisso lá no curso, né? A gente fez uma aula que a gente falou do beabá do LinkedIn, e agora a gente vai ter um aulão agora, nas próximas semanas, que a gente vai falar na prática como que funciona esse negócio de deixar o LinkedIn estratégico. Então, o LinkedIn é essencial para você desenvolver aí a sua vida profissional aqui na América do Norte, tá? Se você quer trabalhar para alguém, tá bom? Então, isso é um pacote de aplicação de vaga robusto. Tem também o portfólio, tá? Então, a gente que está na área de arquitetura, a gente precisa ter um portfólio, a gente precisa demonstrar as nossas habilidades através do portfólio. E é interessante você criar um portfólio diferenciado para cada vaga, dependendo do que você está procurando. Então, por exemplo, não adianta você... se você está pedindo emprego numa empresa que vai trabalhar só com arquitetura, não tem absolutamente nada de interiores, não adianta muito você colocar lá um monte de projetos de interiores no seu portfólio. A mesma coisa ao contrário, se você está pedindo emprego num escritório de interiores e você enche com coisa de arquitetura, coisa gigantesca, isso não vai te favorecer. Então tem que ser algo que você consiga adaptar para a vaga de emprego que você está procurando. Então tem um portfólio também. E aí, se você for ali para a próxima fase, que é da entrevista, é legal você se preparar para a entrevista também. Existem algumas perguntas que são normalmente feitas durante uma entrevista, que é legal você ter conhecimento dessas perguntas para você se preparar para uma entrevista. Mas o básico é isso: um bom currículo, uma boa cover letter, um perfil no LinkedIn e um portfólio legal que vai de acordo com a vaga que você está aplicando, tá? Então, esse é o primeiro pilar, que seria a aplicação de vaga robusto. O segundo pilar seria o conhecimento dos softwares mais utilizados na área de arquitetura e interiores. E eu já vou falar aqui para vocês quais são. Então, o primeiro de todos, gente, é o Revit, tá? O Revit, né, que a gente falaria no Brasil. O Revit é o software da vez aqui. Se você... Não que toda empresa usa ele, mas toda empresa de médio e grande porte usa ele, a grande maioria, tá? Então, é essencial que você desenvolva a sua habilidade no Revit. AutoCAD e SketchUp ainda é utilizado principalmente em empresas pequenas, de pequeno a médio porte. Então, AutoCAD e SketchUp é legal você ter também. E existem outros dois softwares que são mais utilizados na área de interiores, que é o InDesign e é o Photoshop, tá? Então, esses daí são os mais utilizados. Se você não tem conhecimento no Revit e você sabe que você vai migrar para os Estados Unidos ou Canadá, eu recomendo com muita força que você desenvolva suas habilidades no Revit e aprenda a mexer no software, tá? Já me perguntaram diversas vezes se o ArchiCAD é utilizado aqui. O ArchiCAD não é utilizado aqui.
É raríssimo você achar uma empresa que usa o ArchiCAD. Eu morei 12 anos no Canadá, eu conheci uma pessoa que trabalhava com ArchiCAD lá e ele fazia projetos de residenciais de casa, eu só conheci ele, não conhecia mais ninguém. Então é realmente ou o Revit ou então o AutoCAD com o SketchUp para modelagem, tá? Então foca nesses que a sua possibilidade de sucesso é maior, não foque no ArchiCAD. Então esses são softwares que são utilizados, que você precisa começar a desenvolver. E o último pilar é o conhecimento do sistema construtivo, conhecimento dos termos técnicos e do sistema imperial de medidas. Então, do sistema construtivo. Qual que é o sistema construtivo? Existem diversos sistemas construtivos utilizados aqui na América do Norte. Não vou ser hipócrita de falar que só existe um, tá? Existem vários. Porém, existe um que ele é usado em 90% das residências e em boa parte dos projetos comerciais também de pequeno porte. Então, é essencial que você aprenda esse sistema construtivo, que é o sistema construtivo wood frame. Vocês já devem ter visto esses programas de reforma, né? Que eles quebram a parede, parece que é tudo feito de madeirinha e papelão. Não funciona daquele jeito, não é tão fraco assim como o pessoal acha, tá? Se for construído bem feito, é um sistema excelente, muito versátil. E é o que o pessoal usa. Então, independente se você gosta ou não, vou ser bem sincera, não faz diferença. Se você acha que o sistema wood frame é interessante ou não, não faz diferença. Você chegou aqui, você vai ter que aprender, né, a lidar com ele. Então, conhecimento do sistema construtivo wood frame é muito importante e vai te colocar na frente, tá? Então, se você vem pra cá como um imigrante, e vamos dizer que você está concorrendo com outro imigrante que tem as mesmas experiências de você, mas o outro imigrante não demonstra nenhum conhecimento no sistema construtivo e você demonstra, isso vai fazer diferença. É muito difícil para o empregador ter que te treinar do zero, tá? Para você entender como funciona esse sistema. Então isso dificulta muito para muitas pessoas conseguir o primeiro emprego aqui. Então, o conhecimento do sistema construtivo wood frame é algo que é muito interessante você adquirir e é muito importante. O conhecimento do sistema imperial de medidas, né, que é o sistema de medidas utilizado aqui, que não tem nada a ver com métrico, tá? Então, o sistema imperial é o que a gente usa pés e polegadas, tá? A gente usa frações de polegadas. No Canadá, a gente usa o métrico ainda em algumas ocasiões, tá? Não é somente o imperial. Num projeto executivo no Canadá, que vai para a obra, a gente faz tudo imperial. Agora, quando a gente vai mandar para a prefeitura, dependendo da prefeitura, ela pede alguns desenhos em métrico, tá? Então, por exemplo, a prefeitura de Calgary, em Alberta, dependendo do desenho, então, por exemplo, uma site plan, que é uma planta ali de localização, tem que ser tudo em métrico, não pode ser imperial. Agora, todo o resto do pacote pode ser imperial. Então, assim, vai depender da prefeitura, tá? Mas, no geral, para você conversar com o cliente, para você conversar com o pessoal da obra, para você fazer a aplicação do alvará, você precisa conhecer o sistema de medidas imperial, tá bom? E o último item dentro desse pilar, né, número 3, que eu falei, é o conhecimento dos termos técnicos. Você conhecer o inglês no geral, obviamente, ele já quebra barreiras, né? Você sabendo se comunicar, você quebra muitas barreiras ali. Agora imagina, você sabendo os termos técnicos da área de arquitetura e interiores faz bastante diferença, né? Então isso é algo que dificulta muito a inserção do mercado. Mesmo se você consegue um emprego, a sua adaptação dentro da empresa que, né, te deu aquela vaga vai ser muito mais tranquila se você tem conhecimento desses termos técnicos. E são vários termos, né? Então, você começar a adquirir esse conhecimento, a entender, né, esses termos, vai te ajudar muito. É muito diferente você chegar no lugar e te passarem uma tarefa e falarem para você, eu quero que você faça, só dando um exemplo bobo, né? Faça aí uma site plan pra gente. E você ficar assim, não faço a menor ideia do que ele tá falando, né? E de você já ter, site plan, eu sei exatamente o que ele tá falando, né? A gente vai fazer uma fundação de frost wall. Frost wall, o que é isso? Vai lá no Google. E aí ele fala pra você e você já sabe. Então faz diferença sim
na sua inserção, na sua adaptação e no seu crescimento profissional também dentro da empresa, tá? Então é esse, gente. Recapitulando, vamos só voltar nos 3 pilares para você se preparar para o mercado de trabalho aqui na América do Norte em 2024. Então, primeira coisa, você ter um pacote para aplicação de vaga robusto. Segundo, conhecimento dos softwares mais utilizados. E terceiro, conhecimento do sistema construtivo, conhecimento do sistema imperial de medidas e dos termos técnicos mais utilizados na nossa área. Me mandaram algumas perguntas, vamos ver se eu consigo pegar elas aqui, porque me mandaram na caixinha de ontem, vamos ver se eu consigo puxar elas. A Tainá falou, oficialmente o Canadá assume o sistema métrico, né? Mas o mercado usa imperial, exatamente. Então, oficialmente é métrico. Inclusive no Canadá, todo o código de obra, né, de cada província tem um código de obra, existe um código de obra federal também. É todo em metro, tá? Então tudo lá, as medidas mínimas, as medidas máximas, tudo lá, a descrição toda em metro. Mas na hora que você vai conversar com o cara da obra, ele vai falar tudo pra você no sistema imperial. Na hora que você vai conversar com o cliente, se você falar pra ele, isso daqui é 3 metros, o cliente não faz a menor ideia do que é 3 metros. Então, apesar de oficialmente ser o métrico, ele só é oficialmente mesmo, porque popularmente é o imperial mesmo, é o que o pessoal tá acostumado. Vamos ver se eu consigo pegar aqui as perguntas. Tá aqui. Quais softwares... Como é que eu faço pra... Isso. Quais softwares para você se aprofundar? Muitas vagas pedem mais de 10 softwares. Não se preocupa com 10 softwares, tá? Se preocupe com Revit, AutoCAD, SketchUp, dependendo da vaga, né, de interiores, se for InDesign, Photoshop, tá? Se preocupa com isso. Isso daí é o que você precisa de verdade para conseguir, né, se inserir no mercado. E aí, conforme você tiver, né, na sua procura, você pode ir desenvolvendo suas habilidades em outros programas de computador, tá? Mas foca nesses para começar, para você não ficar super sobrecarregada aí e desesperada. Quero trabalhar nos Estados Unidos, por onde começar? Olha, primeiro você tem que decidir como que você quer trabalhar. Você quer trabalhar presencialmente, você quer trabalhar de maneira remota, né? Onde você quer chegar, né? Qual que é o seu objetivo final? Se você quer trabalhar presencialmente, você vai precisar de um visto, tá? Então você precisa arrumar uma maneira de você emigrar para cá. Existem diversos vistos. Eu já fiz uma live aqui com a Natália, da L2 Visas, que é uma consultora de imigração, e ela fala um pouco sobre isso e quais são os vistos aí adequados para nós da área de arquitetura. Depois da live eu posto aqui um link para essa live que eu fiz com ela, para quem quiser assistir. Então, se for presencialmente, você vai precisar, a primeira coisa, você precisa de um visto. Agora, se for de maneira remota, daí você precisa encontrar essas vagas remotas, tá? E você pode usar vários programas, vários sites, você pode usar até o LinkedIn também para procurar essas vagas. E um dos sites utilizados também é o Indeed, que a gente usa aqui. Então é a primeira coisa que você precisa. E segundo, você precisa aí desenvolver esses pilares que eu falei aí durante a live, tá? Que isso vai te ajudar também. Próxima pergunta. Tem alguma especialidade mais aquecida no mercado na América do Norte no momento? Olha, sustentabilidade tá crescendo bastante aqui, tá? Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, principalmente no Canadá, porque o governo canadense tá, digamos, empurrando isso goela abaixo. Então, assim, a pressão tá muita lá no Canadá pra gente fazer buildings, né, edifícios mais sustentáveis. Então, sustentabilidade é algo que está crescendo muito e está fazendo muita diferença. E tem muita gente que está adquirindo, que está pegando o certificado LEED, e isso está fazendo diferença na carreira deles também. Então, se isso é algo que você se interessa, talvez é interessante você começar a procurar saber sobre isso, tá? Então, eu acho que sustentabilidade é algo que nos próximos anos vai crescer muito e vai ser muito importante para a inserção do mercado de trabalho.
E a última pergunta aqui. Aline, me interessei pelo seu curso. Quando abre novas turmas? A gente vai abrir novas turmas, vai ser nesse trimestre ainda, né? Eu não vou dar a data certinha ainda, porque a gente não tem uma data, mas vai ser aí final de fevereiro, começo de março, por aí, tá? Então a próxima turma tá chegando, vai ser aqui no primeiro trimestre. Se você se interessou, se você quer saber mais sobre o curso e tem interesse, lá no curso eu abordo esses 3 pilares em detalhes, tá? Então, nós temos um módulo só sobre o sistema construtivo que tem mais de 20 aulas, tem 27 aulas e tem aulas de 50 minutos. Então, é um curso bem detalhado, bem aprofundado, não é assim, passou por cima, geralzão, tá? E a gente vai abrir as vagas aí nesse primeiro trimestre do ano. Se você está interessada, lá no meu link da bio tem um link da lista VIP, tá? Que é a pré-inscrição, ou seja, você coloca lá seu e-mail, coloca seu nome, o lugar onde você mora, tá? Eu não vou ficar te enchendo o saco, eu não vou ficar te mandando e-mail. Você só vai ficar sabendo quando acontecer a abertura das vagas, tá? Eu vou te informar quando a gente for fazer a abertura das vagas e quando a gente fizer o lançamento. Você só vai ouvir de mim, né, quando eu liberar as vagas do curso. Então, se você tem interesse, se você quer saber mais, se inscreva na lista VIP que eu vou entrar em contato com vocês na época aí que a gente abrir as vagas, tá bom? Gente, é isso. Tem alguém aí que tem mais alguma pergunta? Podem me mandar, tá? Eu vou dar alguns minutinhos aí pro pessoal mandar perguntas, caso vocês tenham. Deixa eu só dar uma olhada no YouTube, que eu compartilhei minha tela e abandonei a galera do YouTube. Mas eu acho que não tem nenhuma pergunta. Não temos pergunta no YouTube. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Como eu falei, eu acho que essa live ela é muito importante pra gente que tá começando o ano. A gente, né, quer mudar, quer correr atrás, quer fazer diferente. E como eu falei, a falta de preparo é algo que nos trava muito na nossa imigração, na nossa inserção de trabalho em outro país, tá? A falta de preparo, você chegar despreparado, sem ter o conhecimento que você precisa para abocanhar aí a sua vaga. Então, por isso que eu quis começar o ano com essa vaga, para dar um geralzão para vocês e vocês começarem a correr atrás de conhecimento, do conhecimento que vocês precisam, tá? Da maneira que vocês quiserem. Não recebi mais nenhuma pergunta, então acho que eu vou encerrar, tá, a live. Gente, muito obrigada pessoal do Instagram, obrigada YouTube pela presença de vocês. Peraí, tem um Edson. Como compensar a falta de experiência no Brasil quando estiver se preparando para imigrar? Olha, eu sou prova que a falta de experiência no Brasil não é um empecilho, porque quando eu imigrei, eu tinha pouquíssima experiência no Brasil, né? Eu tinha pouquíssima experiência e eu consegui um emprego. Então, assim, como compensar? É exatamente isso que eu falei. Você tem que trabalhar ali no seu pacote de aplicação de vaga e vender seu peixe. Então, utiliza da pouca experiência que você tem para demonstrar as suas capacidades, demonstrar onde que você brilha, tá? E na sua cover letter, você pode ser clara que você não tem muito experiência, né? Mas deixa entender que você é uma pessoa adaptável, que você tá ali pra contribuir, que você quer o crescimento da empresa. Não fica só falando de você, né? Esteja sempre tentando mostrar como que você vai contribuir para o crescimento daquela empresa. E existem maneiras de você, digamos, adquirir essa experiência, né? Então, você pode começar pedindo um trabalho meio período, você pode começar pedindo uma oportunidade que você recebe um pouco menos, sabe? Para você adquirir essa experiência. Igual aqui nos Estados Unidos, eu não vejo a experiência americana como algo que é crucial na hora de você conseguir emprego. No Canadá, infelizmente, existe o tal de experiência canadense, né? E se você trabalha 3 meses para uma empresa, aquilo já faz diferença no seu currículo, né? Então, às vezes, é questão realmente de você pedir aquela primeira oportunidade.
A minha primeira oportunidade foi numa empresa de reforma de basement, de porão. A gente fazia projetos super pequenos e eu fui lá, pedi uma oportunidade, eu ganhava menos de $15 a hora, tá? E aquilo lá fez total diferença pra mim. Então, assim, às vezes é abaixar a bola um pouquinho e abocanhar a primeira oportunidade que você consegue, mesmo que seja um salário baixo, tá? Mas olha a diferença que aquilo vai fazer no seu currículo, principalmente se você não tem experiência, tá? Então, seja humilde, comece por baixo. A Tainá também é um exemplo clássico disso, né, Edson? A pergunta foi do Edson, o Edson é esposo da Tainá. A Tainá, apesar da experiência dela, ela também começou, né, em passinhos pequenos, né? Então, muitos vai ter que passar por isso, até mesmo se você tiver experiência. Começar um pouquinho por baixo e aí, eventualmente, vai crescendo. A Tainá hoje está numa das maiores multinacionais de arquitetura, né, assim como o Edson. Então, essa é uma maneira de você compensar, digamos. Amanda, chego aí em março. Já me deu um norte por onde começar a estudar e me preparar. Boa sorte, Amanda. Que Deus abençoe você na sua trajetória e que tudo dê certo, tá? Qualquer dúvida, me mande, estou por aí, tá bom? Sobre o sistema construtivo, como ele é abordado no curso? Cristiane, a gente tem... o curso é bem extenso, tá? Então, o sistema construtivo é só um dos módulos. O curso, acho que tem cerca de 8 módulos. O sistema construtivo em si, eu começo desde a fundação até os acabamentos externos, tá? Então, é tudo. E não a cada aula, mas a cada grupo de aula, vocês fazem uma tarefa. Então, eu dou para vocês um template de AutoCAD e um exemplo. E a cada tarefa você tem que desenvolver desenhos, dependendo da fase do projeto. Então, a primeira tarefa você vai ter que desenhar uma planta de uma casa, depois vai ter que desenhar uma fundação baseada naquela planta, depois a gente faz os cortes, depois a gente faz as fachadas, tá? Então, não é somente a parte teórica do sistema construtivo, eu explico toda a teoria, todos os tipos de fundação, todos os tipos de parede, o que é necessário quando a gente vai fazer o telhado, né? Como que a gente precisa descrever, mas eu também cubro a parte de como que você vai desenvolver os desenhos baseados nesse sistema construtivo. Então é assim que a gente aborda. E aí tem um módulo sobre interiores, que existe também um pouco de prática na parte de interiores, e a gente fala bastante sobre os tipos de acabamento, como que a gente faz os desenhos, que aí é um módulo separado, tá? Então é assim que eu abordo o sistema construtivo. Tem uma abordagem prática? Sim, como eu te falei, tem abordagem prática que são os deveres de casa do pessoal, né? Que a gente tem um template e vocês vão desenvolver aí um projeto baseado no sistema construtivo. Voltando, aqui o Edson, o governo está estudando maneiras de proibir a exigência de experiência canadense, finalmente. Pois é. Opa, de novo eu chutei aqui. Infelizmente, né, Edson, a gente que imigrou para aí, a gente sabe que para você conseguir um emprego numa empresa, digamos que não é pequenininha, muitos pedem experiência canadense, tá? Então, o jeito mais fácil de quem não tem experiência canadense se inserir no mercado no Canadá é começar em empresa pequena. O jeito mais fácil, tá? Porque empresa pequena, ela tá mais disposta a experimentar uma pessoa de fora do que uma empresa maior, tá? Então a empresa maior, ela tá assim, todo mundo tá muito focado em si, no seu trabalho e nos prazos, e é aquela bagunça, né? Aquela correria. E uma empresa pequena, ela tem um outro ritmo. Então eles estão muito mais assim dispostos a mentorar, a ensinar do que numa empresa grande. Então, para quem estiver procurando emprego no Canadá e estiver tendo essa dificuldade, tenta empresas menores. A empresa menor vai te dar mais oportunidade do que uma empresa grande. E aí depois, eventualmente, se você quiser, você muda para uma maior, né? Mas é excelente o governo tá interferindo nessa questão, porque realmente isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada.
Mas eu tenho que falar pra vocês também. Vou falar o outro lado da moeda, tá? Porque eu sou dona de empresa. E eu já contratei pessoa que não tinha experiência. E eu vou falar pra vocês que é difícil, é muito complicado, tá? Então, assim, eu entendo o fato de exigir experiência canadense. E é por isso que eu fiz o curso também. Para as pessoas se prepararem para não ter essa barreira, tá? Que eu tive, que meus funcionários tiveram. É difícil você sentar e você explicar o beabá do zero, tá? Não é fácil, não é toda empresa. É custoso, né? Custa dinheiro, custa tempo. Então, assim, como empresária, eu falo pra você que não é fácil aceitar uma pessoa que não tem experiência nenhuma, tá? Então, eu entendo essa questão. Mas, independente, gente, não vamos contar com o que o governo tá fazendo. Governo, sabe? Governo. Você tem que cuidar da sua vida e do seu futuro. O governo vai fazendo muita coisa por você não, tá? Não vamos contar com o governo. Se prepare, independente do que vai acontecer. Se ele vai estudar maneiras ou não de proibir a exigência, esteja preparado, tá bom? Não fica contando com isso, não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não temos mais nenhuma pergunta. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que a primeira live deu boa. Apesar do horário, tem bastante gente aqui. Então, quero agradecer vocês por estarem aqui. E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem, tá? Vocês podem me mandar lá no meu direct. Eu respondo assim que der. E a gente vai continuar fazendo as lives toda quarta-feira. Vamos continuar com esse horário que é 10 horas do horário de Brasília. E em março vai mudar para as 9 horas do horário de Brasília, só porque a gente entra no horário de verão aqui no Texas, tá? Então, vamos continuar com as lives da quarta-feira, agora de manhãzinha. E aí, se for necessário, a gente muda pra noite. Mas por enquanto, eu acho que a gente vai continuar nesse horário, tá? Vai ficar salva a live? Vou pensar. Vai ficar salva sim, Marina, pode ficar tranquila. Vai ficar salva, tá? Gente, obrigada, tenha um bom dia e deixa eu correr lá que eu tenho as crianças agora pra eu cuidar. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.